Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus com a força de uma tempestade mediterrânea, impiedosos e exigentes. Minhas mãos se agarraram aos seus cabelos negros enquanto ele me pressionava contra a parede de mármore frio do terraço. O contraste entre o gelo da pedra nas minhas costas e o calor de seu corpo colado ao meu era insuportavelmente delicioso. Você ainda acha que seu Deus está olhando-te, Piccolo Santo? Lorenzo sussurrou no meu ouvido, sua voz rouca enviando arrepios pela minha espinha. O céu estrelado da costa italiana testemunhava minha queda. Eu, que havia jurado fidelidade a Deus, agora tremia sob o toque de um homem que representava tudo que aprendi a temer e condenar. Lorenzo, isso é... Minha voz falhou quando seus dentes roçaram levemente meu pescoço. É o que, Matteo? Pecado. Ele riu, um som grave e perigoso. Ou a primeira vez que você se sente verdadeiramente vivo? Fechei os olhos, dividido entre o desejo de empurrá-lo e a necessidade desesperadora de puxá-lo para mais perto. Como pude, em apenas 3 meses, passar de prisioneiro a isso? O que aconteceu com minhas convicções? Com minha fé inabalável? Enquanto suas mãos deslizavam pelo meu corpo com a familiaridade de um proprietário, percebi que talvez estivesse trocando uma prisão por outra. A diferença era que esta nova cela, feita de luxo, desejo e Lorenzo Moretti, eu não tinha certeza se queria escapar. O ar gelado da cela subterrânea fazia meus dentes baterem. Encolhi-me no canto, envolvendo meus joelhos com os braços na tentativa inútil de preservar calor. Quanto tempo fazia desde que me jogaram aqui? 12 horas? Um dia inteiro? A porta de metal rangeu, e uma claridade repentina invadiu o espaço, forçando-me a proteger os olhos. Uma silhueta imponente preencheu o portal, ombros largos em um terno perfeitamente alinhado, uma postura que irradiava poder e perigo. Buongiorno, missionário. A voz tinha um sotaque italiano marcante, mas seu inglês era impecável. Espero que tenha encontrado acomodações adequadas à sua vocação de sacrifício. Engoli em seco, tentando ignorar o tremor nas minhas pernas quando me levantei. 3 anos de trabalho missionário em comunidades perigosas me ensinaram que demonstrar medo só encoraja predadores. Por que estou aqui? Perguntei, orgulhoso por manter minha voz firme. O homem entrou na cela e a luz do corredor revelou seu rosto, esculpido em ângulos precisos, como se um artista renascentista tivesse decidido criar a personificação da tentação. Olhos verde-oliva me estudavam com a intensidade de um cientista examinando uma espécie rara. Matteo Silva, 24 anos, missionário brasileiro de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, enviado pela Igreja da Redenção Eterna para espalhar a palavra do seu Deus pelos bairros pobres de Nápoles. Ele recitou meus dados como se lesse um relatório entediante. E, infelizmente para você, testemunha de algo que não deveria ter visto. As memórias da noite anterior voltaram em flashes fragmentados. Eu voltando para o pequeno albergue após um dia distribuindo alimentos e pregando nas vielas mais pobres de Nápoles. Um beco errado, homens discutindo, o brilho metálico de uma arma, o som abafado de tiros, um corpo caindo no chão, olhares se voltando para mim. Depois, escuridão. Não vi nada. Menti sabendo que era inútil. Um sorriso lento e cruel se formou em seus lábios perfeitos. Mentir é pecado. Não é o que seu livro diz? Ele se aproximou, e o cheiro de perfume caro e perigo me envolveu. Sou Dom Lorenzo Moretti, o homem cuja operação você testemunhou. Meu sangue gelou. Mesmo nos poucos meses em Nápoles, eu havia ouvido sussurros sobre a família Moretti, uma das organizações criminosas mais poderosas e impiedosas da Itália. Vou orar por sua alma, declarei, endireitando meus ombros. Lorenzo jogou a cabeça para trás e riu, um som genuinamente divertido que ecoou nas paredes frias. Che, carino, como um filhote mostrando os dentes. Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço pessoal. Normalmente, pessoas que veem o que você viu têm um destino muito simples, rápido pelo menos. Fechei os olhos e comecei a orar em voz baixa, preparando-me para encontrar meu Criador. Mas a dor não veio. Ao invés disso, senti dedos surpreendentemente gentis erguerem meu queixo. Abra os olhos, no Piccolo Santo. Se for morrer, tenha a coragem de enfrentar seu assassino. Obedeci, encontrando seu olhar. Havia algo inesperado ali. Uma curiosidade, talvez até um respeito relutante. Tenho uma proposta para você, Matteo Silva. Lorenzo deu um passo para trás,
ajustando as abotoaduras de ouro de sua camisa. Um experimento, digamos assim. Não faço acordos com o diabo. Respondi automaticamente. Novamente aquele sorriso, agora misturado com algo predatório que me fez recuar instintivamente. Você tem duas opções. A morte agora, rápida e misericordiosa, ou 1 ano na minha casa. 1 ano, 12 meses como meu hóspede, confortável, bem alimentado, protegido. Ele fez uma pausa dramática, com uma condição. Qual condição? Perguntei, já temendo a resposta. Ao final desse ano você deve estar apaixonado por mim. Genuinamente apaixonado. Seus olhos brilharam com malícia. Caso contrário, bem, voltamos à primeira opção. Minha boca se abriu em choque. Isso é doentio e impossível. Impossível? Por quê? Lorenzo circulou ao meu redor como um predador estudando sua presa. Porque sou homem? Ou porque sou, como você diria, um pecador? Porque amor não pode ser forçado. E porque meu coração pertence a Deus. Ah, sim, seu Deus invisível que permite que crianças morram de fome enquanto abençoa homens como eu, com riquezas ilimitadas. Ele parou atrás de mim, sua respiração quente em minha nuca. Talvez seu Deus tenha te enviado a mim por uma razão. Já pensou nisso? Talvez eu seja sua verdadeira provação. Virei-me para encará-lo, nossos rostos perigosamente próximos. Ou talvez Deus tenha me enviado para salvá-lo. Lorenzo piscou, momentaneamente desconcertado pela minha audácia. Depois, um sorriso lento se formou em seus lábios. Então temos um jogo interessante pela frente, não é? Você tentando salvar minha alma, eu tentando conquistar seu coração. Ele estendeu a mão. Então, o que será, Matheus Silva? A morte agora ou 1 ano comigo? Pensei em minha família no Brasil, em minha pequena igreja, nos planos que tinha para minha vida missionária. Pensei no que Jesus faria. Não fugiria ele de uma oportunidade de salvar até mesmo o mais perdido dos homens. 1 ano. Respondi finalmente, ignorando sua mão estendida. Excelente decisão. Lorenzo se afastou em direção à porta. Vamos para casa, então. Minha casa agora é sua casa. Sua gaiola dourada, se preferir uma metáfora mais honesta. Enquanto eu o seguia para fora da cela, uma voz em minha mente questionava se eu havia feito um pacto com o próprio diabo. Mas outra voz, mais determinada, sussurrava que talvez essa fosse minha verdadeira missão. Trazer luz às trevas que Lorenzo Moretti representava. O que eu não podia imaginar naquele momento era como seria difícil distinguir entre luz e escuridão nos meses que viriam. O carro serpenteava pela costa de Amalfi, revelando vistas de tirar o fôlego do Mediterrâneo. Sentado no banco traseiro de uma limusine blindada, ao lado do homem que agora detinha minha vida em suas mãos, eu tentava processar a reviravolta surreal que minha existência havia tomado. Você está muito quieto, Piccolo Santo. Lorenzo quebrou o silêncio, sem desviar os olhos da paisagem. O que espera que eu diga? Respondi, mantendo meu olhar fixo na janela oposta. Obrigado por não me matar ainda. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Gratidão seria um começo. Muitos dariam a vida para estar onde você está agora. Prisioneiro de um criminoso? Convidado de um dos homens mais poderosos e ricos da Itália. Ele se virou para mim, seus olhos verde-oliva me estudando com intensidade perturbadora. A diferença entre prisão e privilégio é apenas uma questão de perspectiva, Matel. O carro começou a subir uma estrada particular, e de repente, emergindo como uma fortaleza moderna incrustada no penhasco, surgiu a mais impressionante mansão que já havia visto. Paredes de vidro refletiam o azul do mar. Terraços em cascata desciam até quase tocar a água, e guardas discretos, mas visivelmente armados, patrulhavam o perímetro. Bem-vindo à Vila Moretti, Lorenzo anunciou quando o carro parou diante de uma entrada imponente. Seu lar pelos próximos 12 meses. Ao sair do veículo, fui imediatamente atingido pelo aroma de jasmim e sal marinho. A brisa suave do Mediterrâneo agitava meus cabelos enquanto eu tentava absorver a opulência que me cercava. Você vive aqui sozinho? Perguntei, incapaz de esconder minha surpresa. Com uma equipe de funcionários, é claro. E agora, com você. Lorenzo colocou uma mão nas minhas costas, guiando-me para dentro. O toque, mesmo através do tecido simples da minha camisa, me fez tensionar. Ele notou e sorriu. Você vai precisar se acostumar com meu toque, caro mio, se planeja sobreviver ao nosso acordo. O interior da vila era ainda mais impressionante. Uma fusão de design italiano contemporâneo com antiguidades que pareciam saídas de museus.
A arte moderna nas paredes conversava visualmente com esculturas renascentistas autênticas. Isso é, balbuciei, olhando para um afresco que parecia ter séculos de idade. Original? Sim, do século XVI. Lorenzo observava minhas reações com evidente satisfação. Ao contrário do que sua igreja pobre deve ter lhe ensinado, Matteo, o dinheiro pode sim comprar beleza. E a beleza é a evidência mais pura de que existe algo divino no mundo. Queria discordar, dizer-lhe que a verdadeira beleza estava na simplicidade da fé e no amor ao próximo. Mas as palavras morreram em minha garganta enquanto absorvia a magnitude do lugar. Uma mulher elegante, de meia idade, aproximou-se com uma reverência sutil. Dom Lorenzo, o almoço está servido no terraço sul, como solicitado. Grazie a Sofia. Este é Matteo, nosso convidado especial. Ele ficará no quarto azul. Sofia me avaliou com um olhar que mesclava curiosidade e compaixão, como se já tivesse visto outros convidados especiais chegarem à vila. Venha. Lorenzo me conduziu por um corredor repleto de luz natural. Vamos começar nosso experimento com uma refeição civilizada. Você deve estar faminto depois de um dia em minha cela. O terraço sul revelou-se um espaço encantador suspenso sobre o mar, com uma mesa posta para dois. Cristais, pratas e porcelanas finas refletiam a luz do sol como joias espalhadas. Sente-se, ordenou Lorenzo, puxando uma cadeira para mim. Obedeci, sentindo-me completamente deslocado em minhas roupas simples e amarrotadas. Logo providenciaremos um guarda-roupa adequado para você, comentou, lendo meus pensamentos enquanto servia vinho em taças delicadas. Não posso ter meu futuro amante, parecendo um mendigo. Não sou e nunca serei seu amante, respondi firmemente, recusando a taça de vinho com um gesto. Não bebo álcool. Lorenzo ergueu uma sobrancelha, colocando a taça rejeitada no seu próprio lado da mesa. Tantas regras para uma vida tão curta. Piccolo santo. Não álcool, não sexo, não prazer. O que seu Deus te oferece em troca de tantos sacrifícios? Salvação, paz interior, propósito. E você não acha que eu poderia te oferecer isso também? Seus olhos brilharam perigosamente. A paz de viver sem medo. O propósito de me redimir, talvez? A salvação de uma vida de pobreza e limitações? A verdadeira riqueza não é material, Dom Lorenzo. Ele sorriu, cortando um pedaço de sua carne com precisão cirúrgica. Diga isso depois de experimentar a verdadeira riqueza, Matteo. Você nunca conheceu o que está rejeitando. Olhei para o mar infinito além do terraço, pensando em como minha vida havia mudado drasticamente em menos de 24 horas. De missionário dedicado a... o quê? Prisioneiro? Projeto? Desafio para um homem entediado com seu próprio poder? Por que eu? Perguntei finalmente, encarando-o. Por que não simplesmente me matar como faria com qualquer outra testemunha? Lorenzo pausou, seu garfo a meio caminho da boca. Por um momento, vislumbrei algo genuíno em sua expressão. Uma vulnerabilidade rapidamente mascarada. Porque você me olhou nos olhos naquele beco, disse finalmente. Quando meus homens te capturaram, você não implorou por sua vida. Você orou pela minha alma. Ele tomou um gole de vinho, como se precisasse da pausa. Isso foi interessante. Interessante o suficiente para arriscar manter viva uma testemunha de seus crimes? Seu sorriso voltou, mais predatório que nunca. Quem disse que há um risco? Se você falhar em se apaixonar por mim, morreria de qualquer forma. Se conseguir, ele deu de ombros elegantemente. Bem, um homem apaixonado não trai o objeto de seu amor, não é mesmo? A realização da armadilha perfeita que ele havia criado me atingiu com força total. Se eu mantivesse minha fé e resistisse a ele, morreria. Se cedesse e me apaixonasse, trairia tudo em que acreditava, e ainda assim permaneceria seu prisioneiro, agora por escolha. Seu jogo é cruel, Lorenzo. A vida é cruel, caro mio. Ele ergueu sua taça em um brinde irônico. Ao nosso ano juntos, que seja revelador para nós dois. Enquanto as ondas quebravam nas rochas abaixo e o sol italiano banhava aquela cena surreal, eu silenciosamente renovei meu compromisso com Deus. Se este era meu teste, minha aprovação, eu não falharia. De alguma forma, encontraria uma maneira de sair deste cativeiro com minha alma intacta. O que eu não podia prever era que a maior ameaça à minha fé não seria o medo da morte, mas sim o homem complexo e fascinante sentado à minha frente, cujos olhos prometiam tanto perdição quanto uma estranha forma de redenção.
Se você está gostando desta história de fé, provação e tentação, continue acompanhando para descobrir como Matteo enfrentará os desafios que Lorenzo colocará em seu caminho. O embate entre o sagrado e o profano apenas começou. Os dias na Vila Moretti seguiam uma rotina desconcertante. De manhã, eu acordava envolvido em lençóis de seda italiana no quarto azul. Um cômodo maior que a casa inteira onde cresci no Brasil. Através das janelas que iam do chão ao teto, o Mediterrâneo se estendia como uma tela infinita de azuis impossíveis, lembrando-me constantemente da beleza que podia existir mesmo em cativeiro. Um mês havia se passado desde minha chegada. Um mês de provocações sutis, olhares intensos e uma batalha silenciosa de vontades. Lorenzo parecia encontrar prazer especial em testar meus limites, como um cientista observando reações químicas sob condições controladas. Bom dia, Piccolo Santo. Sua voz me arrancou de meus pensamentos enquanto eu tomava café da manhã no terraço leste, o único espaço da mansão que eu começava a considerar como meu. Dom Lorenzo, respondi com formalidade estudada, mantendo meus olhos na xícara de café. Ele deslizou para a cadeira à minha frente, perfeitamente vestido em um terno cinza que provavelmente custava mais que todo o orçamento anual da minha missão. Ainda tão formal depois de um mês, achei que já teríamos progredido para pelo menos o uso do meu primeiro nome. Prefiro manter alguma distância. Lorenzo riu, um som genuíno que sempre me desconcertava. Para um homem que comandava um império criminal, ele ria com surpreendente facilidade. Distância, repetiu quase para si mesmo. É interessante como você se engana, Matteo. Você senta à minha mesa, dorme sob meu teto, usa roupas que eu escolhi pessoalmente para você. Seus olhos percorreram a camisa de linho que eu vestia. A distância que você tanto valoriza é apenas uma ilusão que permite que sua consciência durma tranquila à noite. Levantei meu olhar finalmente, encarando-o. Há uma diferença entre proximidade física forçada e verdadeira intimidade. Ah, sim, intimidade. Lorenzo inclinou-se para a frente, sua voz baixando perigosamente. É disso que você tem medo, não é? Não da morte que te espera se falhar em nosso acordo, mas da possibilidade de realmente encontrar algo em mim que ressoe com algo em você. Não há nada em você que ressoe comigo, respondi automaticamente, mas as palavras soaram falsas até para meus próprios ouvidos. Lorenzo sorriu como se tivesse marcado um ponto em nosso jogo interminável. Vamos testar essa teoria, meu caro mio. Tenho um compromisso hoje à noite. Um evento de caridade, ironicamente. Você virá comigo. Um evento de caridade? Você? Não consegui esconder minha surpresa. Até o diabo precisa manter as aparências sociais, ele respondeu com um dar de ombros elegante. Além disso, a lavagem de dinheiro é uma arte refinada. Balancei a cabeça, desaprovando. Não quero participar de algo assim. Não é um pedido, Matteo. Sua voz adquiriu aquele tom de comando absoluto que lembrava quem ele realmente era, além do charme e das roupas caras. É uma oportunidade de ver um mundo que você julga sem conhecer. E talvez, seus olhos brilharam com algo entre diversão e desafio. Uma chance de fazer algum bem real, já que você estará entre pessoas com poder verdadeiro para mudar coisas. Aquilo me pegou desprevenido. A ideia de poder influenciar positivamente algo, mesmo dentro do jogo perverso de Lorenzo, era tentadora para alguém cuja vida havia sido dedicada a ajudar outros. Que tipo de evento é? Perguntei, cedendo parcialmente. Arrecadação de fundos para hospitais infantis no sul da Itália. Muitos dos meus associados estarão lá. Será educativo para você. Ele se levantou, ajustando os punhos da camisa. Sofia deixará um traje apropriado em seu quarto. Saímos às 8. O salão de baile do grande hotel Excelsior resplandecia com luzes douradas refletindo em cristais e joias. Nunca havia visto tanta opulência reunida em um único espaço. Mulheres em vestidos que custavam mais que casas. Homens cujos relógios valiam mais que o orçamento anual de pequenas cidades. E ao meu lado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Lorenzo Moretti guiava-me pelo salão com uma mão levemente pousada na parte inferior das minhas costas. Um gesto territorial que não passou despercebido pelos olhares curiosos que nos seguiam. Sorria. Piccolo Santo. Ele sussurrou próximo ao meu ouvido. Você parece como se estivesse caminhando para sua execução ao invés de desfrutar da melhor champanhe da Europa. Esse não é meu mundo, respondi, desconfortável no smoking que ele havia providenciado.
Uma peça que se ajustava ao meu corpo como uma segunda pele. Não? Então me diga, qual é seu mundo? As favelas onde você pregava? As igrejas simples com bancos de madeira dura? Lorenzo pegou 2 taças de champanhe de um garçom que passou, oferecendo-me uma. Quando recusei com um gesto, ele ergueu as sobrancelhas. Nem mesmo esta noite você vai relaxar suas regras? Porque seu Deus se importaria com uma taça de champanhe em uma noite de caridade. Não é sobre regras, respondi. É sobre princípios, coerência. Lorenzo observou-me por um longo momento, então, surpreendentemente, devolveu ambas as taças a outro garçom que passava. Coerência, repetiu pensativamente. Uma virtude rara neste salão. Antes que pudesse processar aquele pequeno gesto de seria consideração, Lorenzo me conduziu através do salão até um grupo de homens de aparência séria em ternos impecáveis. Signore, Lorenzo os cumprimentou com aquela autoridade natural que parecia emanar dele. Permitam-me apresentar Mateus Silva. Os homens me avaliaram com olhares calculistas. Um deles, mais velho, com cabelos grisalhos e olhos afiados como lâminas, perguntou algo em italiano rápido demais para que eu compreendesse. Lorenzo respondeu no mesmo idioma, rindo, enquanto sua mão deslizava para meu ombro em um gesto possessivo que me fez enrijecer. Dom Salvatore gostaria de saber se você está desfrutando da hospitalidade italiana. Lorenzo traduziu, seus olhos me alertando para escolher minhas palavras com cuidado. A Itália é um país belíssimo, respondi diplomaticamente. Dom Salvatore sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Lorenzo sempre teve gosto refinado para brinquedos. Ele disse em italiano, palavras que consegui entender parcialmente. Meu rosto esquentou com a implicação, mas antes que pudesse reagir, Lorenzo respondeu algo em italiano que fez os outros homens rirem, e o clima tenso se dissipar um pouco. Política. Lorenzo explicou enquanto nos afastávamos do grupo alguns minutos depois. Sempre política. Aqueles homens são como eu, sim e não. Fazemos negócios juntos. Às vezes somos aliados, às vezes adversários. Ele guiou-me para um terraço menos movimentado. O mundo não é dividido em santos e pecadores como sua religião simplista ensina, Matteo. Há infinitas gradações no meio. O ar da noite mediterrânea nos envolveu, fresco e perfumado com jasmim. De onde estávamos, a Baía de Nápoles se estendia como um espelho negro refletindo as luzes da cidade. Por que me trouxe aqui, Lorenzo? Para me exibir como um troféu. Perguntei, finalmente dando voz à pergunta que me incomodava desde o início da noite. Ele se aproximou do parapeito, olhando para a cidade abaixo. Talvez eu quisesse que você visse que meu mundo não é feito apenas de violência e crimes, como você imagina. Um evento de caridade não apaga tudo o mais que você faz. Lorenzo virou-se para mim, a luz da lua destacando os contornos aristocráticos de seu rosto. Sabe quanto dinheiro será arrecadado esta noite? Milhões de euros. Hospitais serão construídos. Crianças serão salvas. Ele deu um passo em minha direção. Enquanto sua igreja coleta trocados para mandar missionários como você para salvar almas, homens como eu movem o suficiente em uma noite para salvar vidas reais, tangíveis. Suas palavras me atingiram mais fundo do que gostaria de admitir. Havia uma verdade desconfortável ali, uma que desafiava a simplicidade moral que eu sempre cultivara. O fim não justifica os meios, respondi, mas minha voz não carregava a convicção habitual. Não? Lorenzo estava próximo agora, próximo demais. Diga isso às crianças que serão tratadas nos hospitais que construiremos. O dinheiro tem o mesmo valor, não importa de onde venha. Seu perfume me envolveu, uma fragrância complexa de sândalo e algo exclusivamente dele. Recuei um passo, sentindo minhas costas tocarem a balaustrada de pedra. Você realmente acredita que está fazendo bem? Perguntei, genuinamente curioso. Algo mudou nos olhos de Lorenzo, uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Acredito que em um mundo sem absolutos, fazemos o melhor que podemos com as cartas que nos foram dadas. Sempre há escolha, argumentei. Você poderia usar seu poder, sua inteligência para... Para o quê? Ele interrompeu, um sorriso amargo se formando. Para ser um empresário respeitável, um político, você acha que esses homens lá dentro, com seus sorrisos polidos e suas doações generosas, são diferentes de mim? A única diferença é que eu não finjo ser algo que não sou. Pela primeira vez, vislumbrei algo genuíno em Lorenzo.
Uma honestidade brutal que paradoxalmente me atraía mais que seu charme calculado. A honestidade não absolve ninguém, respondi, mas sem a condenação que teria usado um mês atrás. Lorenzo percebeu a mudança. Seu olhar intensificou-se enquanto ele eliminava o espaço entre nós. Não estou buscando absolvição, Típico Santo. Especialmente não de você. Suas mãos encontraram a balaustrada de cada lado do meu corpo, efetivamente me prendendo entre seus braços. Deveria ter sentido medo, mas o que me atravessou foi algo muito mais perigoso. Antecipação. O que você busca de mim, então? Sussurrei, minha voz traindo-me com um tremor. Lorenzo inclinou-se, seus lábios a centímetros dos meus. Entendimento, talvez. Ou apenas a satisfação de ver sua certeza absoluta desmoronar, peça por peça. O momento se estendeu entre nós, carregado de possibilidades. Eu poderia virar o rosto, afastá-lo, reafirmar meus princípios. Em vez disso, fiquei perfeitamente imóvel, dividido entre o desejo de fugir e a curiosidade devastadora sobre como seria ceder. Uma voz chamando por Lorenzo quebrou o momento. Ele se afastou lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Dom Lorenzo, os leilões estão prestes a começar. Um assistente anunciou respeitosamente. Estarei lá em um momento, respondeu sem se virar. Quando ficamos sozinhos novamente, Lorenzo ajustou sua gravata em um gesto casual, como se o momento intenso entre nós nunca tivesse existido. Sabe qual é seu problema, Matel? Você ainda está tentando me ver como o vilão da sua história. Ele tocou meu rosto brevemente, um toque leve como uma pena. Mas a vida raramente é tão simples quanto suas parábolas bíblicas. Com isso, ele se virou e voltou para o salão, deixando-me sozinho com pensamentos perigosamente confusos e a sensação persistente de seus dedos em minha pele. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil em nossa dinâmica. Lorenzo começou a me incluir mais em sua rotina, não apenas eventos sociais, mas também em suas manhãs de trabalho na biblioteca suntuosa da vila, onde ele conduzia negócios legítimos e ilegítimos com igual eficiência. Em uma dessas manhãs, enquanto eu fingia ler um livro no canto mais afastado da biblioteca, não pude deixar de ouvir uma conversa que mudaria tudo. Dom Lorenzo, temos informações sobre a situação no Brasil, disse Marco, seu braço direito, um homem de poucas palavras e olhos atentos. Minha atenção aguçou-se imediatamente à menção do meu país. A Igreja da Redenção Eterna? Lorenzo perguntou casualmente, sem levantar os olhos dos documentos que assinava. Sim. Como suspeitamos, eles estão envolvidos até o pescoço. O pastor Silva. Meu coração parou. Pastor Silva. Meu pai. Não na frente dele. Lorenzo interrompeu com um gesto sutil em minha direção. Marco abaixou a voz, mas consegui captar fragmentos. Lavagem de dinheiro, tráfico, usando as missões como cobertura. Deixei o livro cair. O som ecoou pela biblioteca, fazendo ambos os homens se virarem para mim. Matel. Lorenzo começou levantando-se. O que vocês estavam dizendo sobre meu pai? Exigi, aproximando-me deles com passos trêmulos. Marco olhou para Lorenzo, que assentiu levemente, dando-lhe permissão para falar. Sua igreja, a Igreja da Redenção Eterna, está sob investigação no Brasil e internacionalmente. Marco explicou clinicamente. Há evidências substanciais de que estão usando o programa missionário como fachada para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Isso é absurdo, respondi automaticamente. Mas uma parte de mim começou a conectar pontos que sempre ignorei. O crescimento explosivo da igreja, a riqueza inexplicável de alguns líderes, as regiões estratégicas onde enviavam missionários. Seu pai é o coordenador principal do Programa Missionário Internacional, continuou Marco implacável. Ele administra o fluxo de pessoas e recursos. Minhas pernas fraquejaram. Lorenzo moveu-se rapidamente para me amparar, guiando-me até uma poltrona próxima. Água, ordenou a Marco, que saiu rapidamente. É um erro, murmurei, sentindo o mundo que conhecia desmoronar. Meu pai é um homem de Deus. Lorenzo ajoelhou-se à minha frente, seus olhos nivelados com os meus. Não havia triunfo em seu olhar, como eu esperaria. Apenas uma estranha compaixão. A informação é sólida, Matel. Estamos rastreando esses fluxos financeiros há anos. Ele hesitou. É uma das razões pelas quais eu sabia quem você era naquela noite no beco. A realização me atingiu como um soco. Você sabia? Todo esse tempo? Suspeitava que você fosse um inocente útil.
Lorenzo admitiu. Sua reação agora confirma isso. Marco retornou com água. Bebi mecanicamente, tentando processar a enormidade do que estava ouvindo. Quero ver as provas, exigi quando recuperei a voz. Lorenzo e Marco trocaram olhares. Mostre a ele, Lorenzo ordenou. Tudo. As horas seguintes foram um pesadelo de revelações. Documentos, fotos, transcrições de conversas. Uma teia elaborada de corrupção e hipocrisia que se estendia até o núcleo do que eu acreditava ser sagrado. Meu pai, o homem que me ensinou a temer a Deus e evitar o pecado, estava no centro de uma operação criminosa que usava a fé como escudo e jovens idealistas como eu como peões descartáveis. Quando finalmente terminei de revisar tudo, já era noite. Lorenzo havia me deixado sozinho com os documentos, respeitando de alguma forma o processo doloroso que eu estava atravessando. Ele retornou com uma garrafa de uísque e 2 copos, encontrando-me sentado imóvel, olhando para o vazio. Achei que poderia querer isso agora, disse, colocando um copo à minha frente. Pela primeira vez desde que o conheci, peguei a bebida oferecida e bebi de um gole só, sentindo o líquido queimar minha garganta. Por que me mostrar isso? Perguntei, minha voz rouca. É uma forma perversa de me quebrar? De me fazer duvidar de tudo em que acredito? Lorenzo se sentou na poltrona oposta, seu rosto ilegível na penumbra. Não, Matteo. É uma forma de te mostrar que o mundo não é dividido entre santos e pecadores como você pensava. Então o que isso faz de mim? Perguntei, as lágrimas finalmente chegando. Um tolo? Uma ferramenta inocente em um esquema criminoso disfarçado de obra de Deus? Lorenzo se inclinou para a frente, enchendo novamente meu copo. Faz de você alguém que realmente acreditava no que pregava, que viveu segundo seus princípios, mesmo quando aqueles que os ensinaram não o faziam. Sua voz suavizou. Isso te faz mais autêntico que eles, não menos. Olhei para ele através das lágrimas, vendo-o de forma diferente. O monstro que eu esperava que gozasse da minha queda não estava ali. Em vez disso, encontrei um homem oferecendo algo que se aproximava perigosamente de compreensão. Como posso confiar em você? Perguntei. Como sei que isso não é apenas mais um jogo seu? Não pode saber. Ele respondeu honestamente. Mas pense nisso. Se meu único objetivo fosse te seduzir ou quebrar, eu teria infinitas formas mais fáceis que esta. Aquela noite marcou uma mudança irreversível entre nós. Não apenas porque as fundações da minha fé haviam sido abaladas, mas porque pela primeira vez vi Lorenzo não como o antagonista da minha história, mas como alguém cuja honestidade brutal sobre quem ele era agora parecia mais genuína que a hipocrisia que eu havia deixado para trás. As semanas seguintes passaram em um borrão de confusão existencial. Parei de orar, não por rejeição a Deus, mas porque não sabia mais quem eu era quando me ajoelhava. As certezas que haviam guiado minha vida pareciam agora areia escorrendo entre meus dedos. Lorenzo surpreendentemente me deu espaço. Não houve provocações nem tentativas óbvias de aproveitar minha vulnerabilidade. Em vez disso, ele simplesmente estava lá, oferecendo companhia silenciosa quando eu a queria, distância quando precisava. Em uma tarde particularmente difícil, eu estava na praia privada abaixo da vila, jogando pedras no mar com força desnecessária, quando o senti se aproximar. Sabia que encontraria você aqui, disse Lorenzo, descalço na areia, usando roupas casuais que raramente exibia, calças leves e uma camisa branca com as mangas dobradas. Vim para não quebrar nada valioso dentro da casa, respondi arremessando outra pedra com força. Lorenzo pegou uma pedra lisa e a lançou, fazendo-a saltar 5 vezes sobre a superfície da água antes de afundar. Um truque simples, quase infantil, que parecia estranhamente incongruente com sua personalidade. Meu pai me ensinou a fazer isso, comentou, como se lesse meus pensamentos. Antes de ser assassinado por um rival quando eu tinha 12 anos. Olhei para ele surpreso pela revelação inesperada. Antes de ser Dom Lorenzo Moretti, eu era apenas Lorenzo, filho de um homem que, como seu pai, vivia uma vida dupla. Ele pegou outra pedra, examinando-a entre os dedos. A diferença é que meu pai nunca fingiu ser algo que não era. Ele era um criminoso que amava sua família. Simples assim. E você seguiu seus passos por quê? Lealdade? Vingança? Lorenzo lançou a pedra, observando-a afundar sem quicar desta vez. Sobrevivência, inicialmente. Depois talento natural, suponho. Ele me olhou, seus olhos verdes refletindo o mar.
Não estou tentando me comparar ao seu pai, Matteo, apenas mostrando que nossas escolhas nem sempre são realmente nossas. Sentei na areia subitamente exausto. Toda minha vida foi baseada em uma mentira. Lorenzo sentou-se ao meu lado, nossos ombros quase se tocando. Não, caro mio. Sua fé, seu desejo de ajudar outros, isso veio de você, não dele. Como posso saber o que é realmente meu e o que foi plantado em mim? Perguntei, mais para mim mesmo que para ele. Talvez seja essa a verdadeira liberdade que seu Deus queria para você, Lorenzo sugeriu suavemente. A chance de descobrir por si mesmo. Viramos nossos rostos um para o outro simultaneamente, próximos demais e ainda assim não suficientemente perto. Algo havia mudado fundamentalmente entre nós. O cativo e o captor agora em um território indefinido, onde os papéis não eram mais claros. 6 meses, Lorenzo disse de repente. O quê? 6 meses se passaram desde que você chegou aqui. Metade do nosso acordo. Havia esquecido completamente o prazo, a ameaça, o jogo cruel que havia iniciado tudo isso. Ainda planeja me matar se eu não me apaixonar por você? Perguntei diretamente. Lorenzo olhou para o horizonte, o sol começando a se pôr em tons de laranja e rosa sobre o Mediterrâneo. Honestamente, não sei mais. A admissão de incerteza vinda daquele homem que controlava tudo e todos ao seu redor me atingiu com uma força inesperada. Pela primeira vez, vi não Dom Lorenzo Moretti, o mafioso temido, mas apenas Lorenzo, um homem tão preso em seu próprio labirinto quanto eu estava no meu. O que acontece agora, então? Perguntei. Lorenzo virou-se para mim, a luz dourada do sol poente suavizando as linhas duras de seu rosto. Isso depende de você, Matteo. De mim? Sim. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, você está realmente livre para escolher. Não há mais a fé cega guiando suas decisões, nem o medo da morte limitando suas opções. Seus dedos tocaram levemente os meus na areia, um toque quase imperceptível. O que você realmente quer? A pergunta pairou entre nós como as ondas que quebravam na praia, inevitáveis, poderosas, transformadoras. O que eu queria, agora que todas as certezas haviam se desfeito? Quem eu era além do filho obediente, do missionário dedicado? Não sei quem sou mais, confessei. Então descubra, Lorenzo respondeu simplesmente. E desta vez, sem as restrições que outros impuseram a você. Nossos olhares se encontraram e sustentaram, algo não dito fluindo entre nós, mais poderoso que palavras. Percebi então que, paradoxalmente, meu captor estava me oferecendo liberdade. A verdadeira liberdade de autodescoberta. O sol finalmente mergulhou no horizonte, deixando-nos na penumbra crescente. Nem Lorenzo nem eu quebramos o silêncio ou nos movemos para voltar à vila. Havia algo sagrado naquele momento liminar. Não a sacralidade que me ensinaram a reconhecer, mas algo mais antigo, mais primordial. Lorenzo, disse finalmente, testando a liberdade de usar apenas seu primeiro nome, sem títulos ou barreiras. Sim, ele respondeu, sua voz mais suave que eu jamais havia ouvido. Acho que quero... Hesitei, o abismo da incerteza se abrindo diante de mim. Descobrir quem posso ser quando não estou tentando ser santo. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Não o sorriso calculado ou predatório que eu conhecia, mas algo genuíno que transformou seu rosto. Isso, ele disse, seus dedos encontrando os meus na areia escurecida. Posso ajudar. Enquanto a primeira estrela aparecia no céu acima de nós, percebi que estava à beira de uma transformação muito mais profunda que qualquer conversão religiosa. Uma jornada não para a salvação prometida por outros, mas para uma verdade muito mais pessoal e talvez muito mais autêntica. Permiti que meus dedos se entrelaçassem aos dele, um pequeno gesto que representava um salto de fé muito maior que qualquer um que já havia dado antes. Se você quer descobrir como Matteo navegará sua nova liberdade e o que acontecerá quando ele finalmente se permitir explorar seus verdadeiros desejos, não perca a próxima parte desta jornada intensa de autodescoberta e paixão proibida. O outono chegou à costa de Amalfi, tingindo o céu com tons mais profundos de azul e trazendo ventos que agitavam o mar em ondas mais vigorosas. 9 meses haviam se passado desde minha chegada à Vila Moretti. 9 meses que transformaram completamente quem eu era. Após a descoberta sobre meu pai e a igreja, mergulhei em uma jornada de autodescoberta que Lorenzo, surpreendentemente, apoiou sem pressões. Ele me deu acesso irrestrito à sua biblioteca extensa,
onde encontrei livros sobre filosofia, espiritualidade e teologia que nunca me permitiram explorar antes. Passei semanas devorando textos que questionavam as certezas absolutas que haviam moldado minha vida, buscando reconstruir minha visão de mundo a partir dos fragmentos que restaram. Caravaggio, Lorenzo comentou certa manhã, encontrando-me absorto em um livro sobre o famoso pintor italiano. Um homem fascinante, um gênio que pintava santos com rostos de prostitutos e assassinos. Um criminoso que criava obras sacras de beleza transcendental. Levantei os olhos, vendo Lorenzo apoiado na porta da biblioteca, observando-me com aquela intensidade que havia se tornado familiar. Nos últimos meses, nossa dinâmica havia evoluído para algo que não conseguia nomear. Mais que captor e cativo, menos que amantes, habitando um espaço intermediário carregado de possibilidades não realizadas. A ambiguidade te incomoda? Perguntei, marcando a página do livro. Lorenzo sorriu, aproximando-se para se sentar na poltrona oposta à minha. Ao contrário, é a certeza absoluta que me parece suspeita. Seus olhos estudaram meu rosto. Você parece diferente, Piccolo Santo, mais leve. Não me chame assim, protestei sem real indignação. O apelido havia se tornado uma piada particular entre nós. Estou longe de ser um santo agora. E isso te incomoda? Não ser mais o devoto perfeito? Refleti sobre a pergunta, surpreendendo-me com a resposta que encontrei. Na verdade, não. É como se eu estivesse carregando um peso que não era realmente meu, vivendo uma vida desenhada por outra pessoa. Lorenzo assentiu, compreensivo. A liberdade pode ser desorientadora no início, como um pássaro que viveu tanto tempo na gaiola que esqueceu como voar. Irônico você falar de liberdade considerando que sou tecnicamente seu prisioneiro, respondi, mas sem amargura. Ainda se vê assim? Como meu prisioneiro? Lorenzo perguntou, inclinando-se para a frente. A pergunta me pegou desprevenido. Há meses não pensava nos termos originais do nosso acordo, na ameaça de morte que pairava sobre mim, no ultimato cruel. Aquela realidade havia sido substituída por algo muito mais complexo. Não sei mais o que somos, Lorenzo. Ele absorveu minhas palavras em silêncio, então se levantou subitamente. Venha comigo. Quero te mostrar algo. O Rolls-Royce deslizava pela estrada costeira enquanto o sol começava a se pôr, banhando as montanhas e o mar em tons dourados e rosados. Lorenzo dirigia pessoalmente, algo raro, rejeitando a presença habitual de seu motorista e seguranças. Para onde estamos indo? Perguntei, observando a paisagem familiar da costa dar lugar a estradas mais estreitas que serpenteavam montanha acima. Paciência, respondeu, um meio sorriso nos lábios. Sempre foi seu ponto forte, não é? Após quase 1 hora de viagem, chegamos a um local que parecia abandonado. Uma antiga igreja de pedra em ruínas, parcialmente reconstruída, posicionada precariamente no topo de um penhasco com vista para o mar. Lorenzo estacionou o carro e fez sinal para que o seguisse. O que é este lugar? Perguntei enquanto nos aproximávamos das ruínas antigas. Chiesa di San Salvatore, Igreja de São Salvador, construída no século XII. Lorenzo passou a mão pela parede de pedra desgastada. Foi bombardeada durante a guerra e nunca completamente restaurada. Entramos no que restava da nave principal. Não havia teto, apenas paredes de pedra parciais e arcos que enquadravam o céu crepuscular. No altar, ainda permanecia uma cruz simples de pedra, resiliente apesar do abandono. Por que me trouxe aqui? Lorenzo caminhou até o centro, onde um raio de sol poente atravessava um dos arcos, criando um círculo dourado no chão de pedra. Comprei este lugar há 5 anos. Ninguém entendia por quê. Não tem valor estratégico, nem potencial comercial. Ele se virou para mim, a luz dourada iluminando metade de seu rosto. Eu mesmo não entendia completamente. Havia algo em sua expressão que nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade crua que me deixou sem palavras. Quando era criança, antes de meu pai ser assassinado, minha mãe costumava me trazer a uma igreja como esta. Ela acreditava, sabe? Realmente acreditava, apesar de quem era meu pai, apesar da vida que levávamos. Lorenzo olhou para a cruz solitária. Ela dizia que todos precisam de um lugar sagrado, mesmo que não acreditem no que ele representa. Aproximei-me dele sentindo que estava testemunhando algo precioso e raro. Lorenzo Moretti sem máscaras. E você? Acredita? Perguntei suavemente. Ele sorriu, um sorriso triste.
Não sei se acredito em Deus, Matel, mas acredito que existe algo além do que podemos ver e tocar. Algo que nos faz ansiar por significado, por conexão. Seus olhos encontraram os meus. Por redenção, talvez. Lorenzo Moretti buscando redenção, comentei, sem conseguir esconder a surpresa em minha voz. Isso não estava no roteiro do nosso pequeno drama. Ele riu, o som ecoando nas paredes antigas. Nosso roteiro foi descartado há muito tempo. Caro Mio. Lorenzo se aproximou, diminuindo a distância entre nós até ficarmos a centímetros um do outro. Sabe por que realmente te trouxe aqui? Balancei a cabeça, consciente do bater acelerado do meu coração. Porque este lugar representa algo que está em ruínas, mas não foi destruído. Algo que perdeu sua forma original, mas ainda mantém sua essência. Sua mão encontrou meu rosto. Um toque gentil que me fez fechar os olhos momentaneamente. Como você, como eu talvez. Lorenzo, sussurrei seu nome como uma prece. Nosso acordo está terminado, Matel. Suas palavras me fizeram abrir os olhos em choque. Você é livre para ir embora, voltar ao Brasil e ir para qualquer lugar que desejar. A revelação me atingiu como uma onda, deixando-me momentaneamente sem equilíbrio. O quê? Por quê? Porque mantê-lo como prisioneiro não faz mais sentido. Nunca fez realmente. Seus olhos verdes brilhavam com emoção contida. Foi um jogo cruel, nascido da minha arrogância e tédio. Mas você mudou algo em mim. Você está me libertando. Repeti, incrédulo. Depois de todo este tempo. Lorenzo deu um passo para trás, criando distância entre nós. Sim, um carro te levará amanhã para onde você quiser. Passaporte, dinheiro, documentos, tudo será providenciado. A liberdade que tanto desejei nos primeiros meses agora se apresentava como algo inesperadamente doloroso. A ideia de deixar a Vila Moretti, de deixar Lorenzo, provocou um vazio na boca do meu estômago que não podia ignorar. E se eu não quiser ir? As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Lorenzo ficou imóvel. A luz dourada do sol agora apenas um brilho difuso enquanto o crepúsculo avançava. O que está dizendo, Matel? Dei um passo em sua direção, reclamando a proximidade que ele havia abandonado. Estou dizendo que talvez seu jogo cruel tenha funcionado, afinal. Talvez, em algum momento desses 9 meses entre ser seu prisioneiro e seu, o que quer que eu seja agora, algo mudou. Matel, ele respirou meu nome como uma advertência. Não diga coisas que não quer dizer apenas por medo da liberdade. Não é medo, insisti, encontrando coragem para tocar seu rosto como ele havia tocado o meu. É escolha, minha escolha. O ar entre nós parecia eletrificado, carregado de 9 meses de tensão não resolvida, de conversas profundas, de momentos compartilhados que haviam construído algo que nenhum de nós planejou. Você jurou que nunca seria meu amante, Lorenzo lembrou, sua voz rouca, que nunca trairia seu Deus. Talvez eu tenha entendido errado o que Deus queria de mim, respondi. Talvez o verdadeiro pecado seja negar o que realmente sentimos. Lorenzo fechou os olhos brevemente, como se tentando manter o controle. Você não faz ideia do que está dizendo, do que está oferecendo. Então me mostre, desafiei, surpreendendo a nós dois com minha ousadia. Nossas respirações se misturavam no ar noturno que esfriava rapidamente. O último raio de sol desapareceu, deixando-nos na penumbra azulada do crepúsculo. As estrelas começavam a aparecer acima de nós, através das paredes em ruínas da antiga igreja. Se fizermos isso, Lorenzo disse finalmente, não há volta, amor mio, não para mim. A seriedade em sua voz me disse mais sobre seus verdadeiros sentimentos que qualquer declaração poderia. Este não era mais o jogo que ele havia iniciado há 9 meses. Era algo muito mais profundo e perigoso. Eu sei, respondi, e realmente sabia. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se 9 meses de contenção explodissem em um único momento. Suas mãos encontraram meu cabelo, minha nuca, minhas costas, puxando-me contra ele como se quisesse eliminar qualquer espaço entre nossos corpos. Correspondi com a mesma intensidade, surpreso com a força do desejo que havia reprimido por tanto tempo. O beijo foi transformador, não apenas a expressão física de desejo, mas uma rendição mútua a algo maior que nossos medos individuais, que nossos passados complexos. Ali, nas ruínas de um lugar sagrado, encontramos uma nova forma de devoção. Quando finalmente nos separamos, ofegantes, Lorenzo pressionou sua testa contra a minha. Ainda tenho que te dar uma escolha real, Matel.
Você precisa ver o mundo além das paredes da Vila Moretti, além da minha influência. Lorenzo. Não. Ele interrompeu gentilmente. Você nunca teve liberdade para descobrir quem realmente é. Primeiro foi prisioneiro da sua igreja, depois meu prisioneiro. Preciso te dar isso, mesmo que signifique te perder. Entendi então a profundidade do que ele estava oferecendo. Não apenas liberdade física, mas a liberdade genuína de autodescoberta. Era um gesto de amor tão autêntico que me deixou sem palavras. 1 mês. Ele continuou. Vá para onde quiser por 1 mês. Se decidir voltar depois disso, saberei que é uma escolha real, não uma ilusão criada pelo cativeiro. Queria protestar, dizer que já sabia o que queria, mas a verdade na proposta dele era inegável. Como poderia ter certeza dos meus sentimentos sem experimentar a liberdade que havia sido negada por tanto tempo? 1 mês, concordei finalmente. E depois? Lorenzo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. E depois, se você voltar, começamos de novo. Não como captor e cativo, não como pecador e santo, mas apenas como Lorenzo e Matteo. Enquanto a noite caía completamente sobre as ruínas sagradas, selamos nosso acordo com outro beijo. Uma promessa, um começo, uma redenção possível para nós dois. Roma fervilhava de vida, cores e vozes. Sentado em um café na Piazza Navona, observei turistas e locais se misturarem sob o sol italiano, enquanto saboreavam um expresso perfeitamente preparado. 3 semanas haviam se passado desde que deixei a Vila Moretti. 3 semanas de liberdade total para explorar, pensar e sentir. Lorenzo havia cumprido sua palavra. Uma conta bancária generosa, passaporte, documentos. Tudo estava pronto na manhã seguinte ao nosso encontro nas ruínas. Não houve um adeus dramático, apenas um abraço contido e a promessa silenciosa de uma possibilidade. Com recursos que jamais tive acesso antes, viajei primeiro a Florença, depois Veneza, absorvendo arte, história e cultura com olhos novos. Entrei em catedrais não como missionário, mas como um homem em busca de significado pessoal. Conversei com estranhos, sem a pressão de convertê-los. Experimentei vinhos, comidas, prazeres simples que sempre me foram negados. E pensei em Lorenzo, constantemente, persistentemente, inevitavelmente. Longe dele, consegui ver com clareza o que havia acontecido entre nós. Como nosso relacionamento havia evoluído de um jogo cruel para algo profundamente transformador para ambos. Como ele havia, paradoxalmente, me dado a liberdade que minha religião sempre prometeu, mas nunca entregou. Mais café, signore? A garçonete perguntou, interrompendo meus pensamentos. No, grazie. Respondi, surpreendendo-me com como o italiano havia naturalmente se incorporado ao meu vocabulário durante esses meses. Checando meu relógio, percebi que estava na hora. Deixei dinheiro na mesa e caminhei para o encontro que havia marcado, o último passo antes de minha decisão final. O escritório do advogado em Roma era elegante e discreto, localizado em um edifício antigo próximo ao Vaticano. O homem grisalho atrás da mesa me recebeu com um aperto de mão firme. Senhor Silva, todos os documentos estão prontos como solicitado. Ele me apresentou uma pasta contendo os resultados da investigação privada que havia encomendado. Tudo o que Lorenzo havia me mostrado sobre meu pai e a igreja, agora verificado e confirmado por uma fonte independente. Não havia dúvidas. A organização que havia definido minha vida era uma fachada para operações criminosas, com meu pai no centro da rede. E quanto à outra solicitação? Perguntei. O advogado me entregou outro envelope. Informações completas sobre Dom Lorenzo Moretti. Negócios legítimos, operações ilegais, histórico familiar, tudo o que conseguimos reunir. Agradeci e saí para a luz do sol romano. Em um banco de praça próximo, abri o segundo envelope e passei horas absorvendo informações sobre o homem que havia transformado minha vida. Descobri sobre seu império, construído sobre cassinos, contrabando e proteção, mas também sobre suas empresas legítimas, vinícolas, hotéis, desenvolvimento imobiliário. Encontrei relatórios sobre sua reputação no Miras e no Nuário, submundo, impiedoso com inimigos, mas surpreendentemente leal e justo com aliados e subordinados. E então, escondida entre os documentos frios, uma surpresa. Registros de doações substanciais, todas anônimas, para hospitais infantis, programas de recuperação de dependentes químicos, projetos de restauração de áreas degradadas da Itália.
O contraste entre o criminoso implacável e o benfeitor secreto era desconcertante e, ainda assim, perfeitamente alinhado com o homem complexo que eu conhecia. Quando o sol começou a se pôr, tomei minha decisão. Havia uma última coisa que precisava fazer. O interior da Basílica de São Pedro era de tirar o fôlego, mesmo para alguém que havia passado a vida em igrejas. A grandiosidade, a arte, a história palpável, tudo criava uma atmosfera que transcendia qualquer denominação específica. Sentei-me em um banco discreto, observando fiéis e turistas circularem pelo espaço sagrado. Não era mais o missionário evangélico fervoroso que chegara à Itália quase um ano atrás, mas também não havia abandonado completamente minha busca espiritual. Não sei se o Senhor ainda me ouve, murmurei em uma oração silenciosa, ou se algum dia realmente me ouviu do jeito que eu achava. Mas se está aí, preciso entender. Preciso saber se este caminho que estou escolhendo é parte do seu plano ou meu maior erro. Não esperava uma resposta dramática, nenhuma voz dos céus, nenhum sinal milagroso. O que recebi foi mais sutil, uma paz crescente, um sentimento de que talvez o divino fosse maior e mais complexo do que as caixas estreitas em que minha antiga igreja o havia colocado. Lembrei-me das palavras de Santo Agostinho que havia lido na biblioteca de Lorenzo. Ama e faz o que quiseres. Talvez o amor, em todas suas manifestações complexas, fosse realmente o único mandamento que importava. Saí da basílica com a clareza que buscava. Era hora de voltar. A Vila Moretti estava exatamente como eu a deixara, imponente contra o céu crepuscular da costa de Amalfi. O segurança na entrada arregalou os olhos ao me reconhecer, rapidamente permitindo minha entrada após uma breve ligação. Sofia, a governanta, me recebeu com um sorriso discreto, mas caloroso. Dom Lorenzo está no terraço principal, informou, como se eu nunca tivesse partido. Meu coração acelerou enquanto subia os degraus familiares. Um mês longe havia sido suficiente para confirmar o que, no fundo, eu já sabia desde aquela noite nas ruínas da igreja. Lorenzo estava de costas para a entrada, olhando para o mar, uma silhueta solitária contra o céu em chamas do pôr do sol. Ele não se virou quando me aproximei, mas algo em sua postura me disse que sabia que era eu. Você voltou cedo, disse ele, sua voz controlada, sem revelar emoção. Ainda faltam 2 dias. Já tinha visto o suficiente, respondi, parando ao seu lado no parapeito. Já sabia o suficiente. Lorenzo finalmente se virou para me olhar, seu rosto uma máscara de calma estudada que não conseguia esconder completamente a vulnerabilidade em seus olhos. E o que você descobriu durante sua liberdade, Matheus Silva? Descobri que o mundo é muito maior e mais complexo do que minha antiga fé me permitia ver. Respondi honestamente. Descobri que há beleza em lugares que sempre me ensinaram a temer, e escuridão em lugares que me disseram ser sagrados. Um sorriso lento começou a se formar nos lábios de Lorenzo. Profundo. Mas não responde à pergunta real, não é? A pergunta real. Por que você voltou? A vulnerabilidade agora era evidente em sua voz, em seus olhos. Dei um passo em sua direção, eliminando a distância entre nós. Porque contratei um investigador particular para descobrir tudo sobre você. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Impressionante. Usando meu próprio dinheiro, presumo? Naturalmente, respondi com um pequeno sorriso. E o que seu investigador descobriu que te fez voltar? Que Dom Lorenzo Moretti é exatamente quem ele sempre disse ser. Um criminoso, um homem perigoso, alguém que vive fora das regras que a sociedade estabeleceu. Toquei seu rosto, sentindo a textura familiar de sua barba por fazer. Mas também descobri as doações anônimas, os hospitais, as pessoas cujas vidas você mudou sem buscar reconhecimento. Lorenzo tentou desviar o olhar, visivelmente desconfortável com a exposição de seu lado mais vulnerável. Negócios, lavagem de dinheiro como eu te disse. Mentiroso, acusei suavemente. Um homem que só quisesse lavar dinheiro não escolheria instituições tão cuidadosamente, não acompanharia os resultados como você faz. Matteo. Eu voltei, interrompi, porque percebi que caí no mesmo erro que meus pais, minha igreja. Julgar pessoas como inteiramente santas ou inteiramente pecadoras. A verdade é que todos nós somos ambos. Aproximei meu rosto do dele. Mesmo você, Lorenzo Moretti, mesmo eu. Ele fechou os olhos brevemente, como se absorvendo o impacto das minhas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade rara e preciosa ali. Então, qual é sua decisão? Perguntou, sua voz apenas um sussurro.
Em resposta, eliminei a distância final entre nós. Nossos lábios se encontraram em um beijo que não carregava mais o peso da culpa ou da hesitação. Apenas a certeza absoluta de duas pessoas que haviam encontrado algo extraordinário juntas. Quando nos separamos, Lorenzo pressionou sua testa contra a minha. Te amo, Matheus Silva. Deus me ajude. Nunca planejei isso. Eu também te amo, respondi, as palavras fluindo naturalmente, como se sempre tivessem estado ali, esperando para serem ditas. E acho que talvez de alguma forma estranha, Deus sempre planejou isso. Lorenzo riu, o som vibrando entre nós. Seu Deus tem um senso de humor interessante, então. Não, meu Deus, corrigi, acariciando seu rosto. Apenas Deus. Muito maior e mais misterioso do que qualquer um de nós pode compreender. 3 anos depois. O sol italiano banhava as ruínas restauradas da Chiesa di San Salvatore. As paredes antigas haviam sido cuidadosamente preservadas, mas um novo teto cobria a nave central, permitindo que o lugar sagrado voltasse à sua função original. Bancos simples de madeira, um altar modesto, vitrais coloridos que lançavam padrões caleidoscópicos no chão de pedra. A velha igreja havia renascido, assim como nós. Lorenzo estava ao meu lado, elegante em um terno escuro, enquanto observávamos as crianças correndo pelo gramado adjacente, órfãos do centro que havíamos fundado nas terras ao redor da igreja. Alguns vinham de famílias destruídas pelo mesmo tipo de crime organizado que Lorenzo ainda comandava. A ironia não passava despercebida por nenhum de nós. Ainda pensando em construir a escola no terreno oeste? Perguntei, observando o grupo de adolescentes mais velhos ajudando a preparar as mesas para o almoço comunitário de domingo. Sim, Marco já está supervisionando os projetos. Lorenzo entrelaçou seus dedos nos meus, um gesto casual de intimidade que ainda me enviava arrepios pela espinha. A biblioteca terá seu nome, sabe? Acho apropriado considerando que foi entre livros que você começou a me conquistar. Sorri, apertando sua mão. Achei que era eu quem estava sendo conquistado. Quem sabe, talvez tenha sido mútuo desde o início. Nosso relacionamento havia evoluído de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. Lorenzo continuava sendo Don Moretti, o chefe temido da organização mais poderosa do sul da Itália. Eu havia encontrado meu próprio caminho, não mais missionário no sentido tradicional, mas diretor do programa social que havíamos criado, oferecendo educação, abrigo e oportunidades para crianças e jovens que o sistema havia abandonado. Nossas vidas eram uma contradição ambulante. Caridade financiada por atividades criminosas, amor florescendo do que começou como um jogo cruel, fé encontrando expressão fora das paredes estreitas da religião organizada. Seu pai ligou ontem. Lorenzo comentou casualmente, enquanto observávamos o padre local, um homem gentil que não fazia perguntas sobre a fonte de nossas doações, organizando as crianças para uma oração antes da refeição. O que ele queria? Perguntei, sentindo o familiar aperto no peito que sempre acompanhava menções à minha família. O mesmo de sempre. Dinheiro, proteção legal. Lorenzo me olhou de lado. Ele ainda espera que você volte um dia, arrependido do seu estilo de vida pecaminoso. Ri sem humor. A hipocrisia nunca cessa de me surpreender. Um homem que lavava dinheiro do tráfico através da igreja, me considerando o pecador da família. Lorenzo envolveu meus ombros com seu braço, puxando-me para mais perto. Você é o melhor homem que já conheci, Matteo. Não por causa da sua antiga fé ou apesar dela. Simplesmente porque é quem você é. As palavras me aqueceram por dentro. Nossa jornada havia sido improvável, para dizer o mínimo. Um cativo que escolheu retornar ao seu captor. Um missionário que encontrou propósito nos braços de um mafioso. Um homem de fé que descobriu que o sagrado existe em lugares que nunca lhe ensinaram a procurar. Você mudou minha vida, disse a Lorenzo, virando-me para encará-lo completamente. Quando me sequestrou naquela noite, pensava que estava me condenando, mas acabou me libertando. Lorenzo sorriu, aquele sorriso genuíno que agora aparecia com mais frequência. E você me deu algo que nunca esperei encontrar. Amor mio, redenção. Não a absolvição completa dos meus pecados, mas a chance de construir algo bom ao lado deles. O sino da igreja restaurada tocou, chamando todos para o serviço. Lorenzo e eu nos olhamos, compartilhando um sorriso cúmplice antes de nos juntarmos à pequena congregação. Não éramos santos,
Definitivamente não éramos exemplos convencionais de virtude, mas havíamos encontrado uma forma de amor que transcendia as definições limitadas que o mundo tentava impor. Enquanto as notas do primeiro hino enchiam o espaço sagrado, pensei em como minha vida havia mudado de forma tão dramática em apenas 3 anos. Do jovem missionário que via o mundo em preto e branco, ao homem que agora abraçava todos os tons de cinza e encontrava beleza neles. Lorenzo apertou minha mão enquanto nos sentávamos juntos no banco da igreja, um gesto simples que carregava a história completa de nossa improvável jornada. De cativo e captor a parceiros, de inimigos a amantes, de santo e pecador a simplesmente 2 homens imperfeitos construindo algo significativo juntos. Te amo per sempre, sussurrou em meu ouvido, palavras que agora fluíam entre nós tão naturalmente quanto respirar. Para sempre, repeti, não apenas como resposta, mas como promessa. E enquanto o sol italiano filtrava-se através dos vitrais coloridos, pintando padrões de luz sobre nós, percebi que talvez esta fosse a verdadeira salvação que sempre busquei, não a perfeição imaculada prometida pelos sermões do meu pai, mas a beleza imperfeita e autêntica de amar e ser amado, exatamente como somos. Se você gostou desta história intensa de amor, redenção e autodescoberta, não deixe de compartilhar suas impressões. A jornada de Matteo e Lorenzo nos lembra que o amor verdadeiro muitas vezes transcende as barreiras que a sociedade e as religiões impõem, e que a redenção pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Obrigado por acompanhar até o final.